E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Candidatos à Prefeitura de São Paulo exibem suas ideias para a transformação da cidade num lugar habitável, com organização equilibrada e qualidade de vida. Hoje, nosso convidado é o arquiteto Lúcio Gomes Machado, professor do Departamento de História da Arquitetura e Estética da FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigada por estar aqui. Agradeço o convite. Ano eleitoral, professor. Sim. Os candidatos já estão exibindo as suas propostas e o que se observa é que todos apontam os mesmos problemas, soluções idênticas e muitas promessas para aquilo que eles detectam. O que isso sinaliza? Que os candidatos agora estão mais preparados, estudam mais a cidade para o enfrentamento de uma administração complicada ou é lenga-lenga eleitoral? O problema, acho que, fundamental em São Paulo é que nós não temos um processo de planejamento continuado. E pior, nós já tivemos mais processos de planejamento, mais órgãos de planejamento efetivos e foram desmontados. Então, exemplos. São Paulo não vive sem a metrópole. E só agora o governo Alckmin retomou coisa que foi desmontada 20 anos atrás, que era o sistema de planejamento metropolitano. É inviável se achar que a gente consegue resolver desde transporte, saneamento, lixo, todo o sistema que faz parte da vida da cidade, achando que vai resolver dentro de um município sozinho, né? É um conglomerado que as pessoas às vezes não têm consciência. A metrópole de São Paulo tem mais ou menos 90 quilômetros de expansão de leste a oeste, de urbanização continuada, e 60 quilômetros de norte a sul. E tem a questão política, né? Porque há aquela questão que no entorno, nos municípios, prefeitos de outros partidos, sem afinidade política e sem essa visão de conjunto que o senhor está descrevendo. Então, onde estão as grandes margens de pobreza, miséria? Estão entre os municípios, nos limites, que são exatamente as zonas que nenhum dos dois prefeitos atende. Essa seria a razão, a falta de continuidade e de sintonia, digamos, desses prefeitos todos envolvidos? Seria a razão pela qual aquela pesquisa mostrou que mais da metade da população de São Paulo, se pudesse, mudaria da capital, enxergando São Paulo como uma anticidade? Sim, porque ela é muito agressiva, né? A gente tem grandes vantagens de morar numa cidade como São Paulo. Claro, é o centro econômico de uma enorme região da América do Sul. É o lugar das grandes oportunidades, mas é um lugar em que a vida é difícil, né? Mas se a gente perguntar para qualquer pessoa que esteja fora de São Paulo, vai querer vir para São Paulo, porque aqui estão as grandes oportunidades, exatamente. Então há essa dupla visão da cidade. Agora, é claro que falta muito equipamento em São Paulo e falta uma visão de capricho também. Quer dizer, todos devem ter falado de calçada, todos devem ter falado de ônibus, todos devem ter falado de corredor de transporte, assim por diante. Mas são coisas muito superficiais, né? Eu acho que primeiro essa visão macro, de que a gente está numa metrópole, precisa ter um planejamento continuado de cada cidade e conversar entre elas, entre os vizinhos, e depois tem que ter uma visão pequenininha. No governo da Marta Suplicy foi feito o plano estratégico de São Paulo. Isso teve continuidade com os planos das subprefeituras, os planos regionais. Mas deveria ter tido continuidade de planos locais, para chegar no desenho de cada pracinha, de cada rua, de cada esquina. Isso não foi feito, porque isso não interessa. Isso contraria interesses de mercado imobiliário. E isso fez com que São Paulo, além dessa coisa da desordem, sim, da dificuldade, da mobilidade, tudo isso, se tornasse uma cidade que muita gente diz que é feia. São Paulo é feia? É feia, claro, é uma das cidades mais feias do mundo, não tem dúvida. A gente não tem consciência, às vezes, de quão feia ela é. Quer dizer, é só andar um pouquinho que as pessoas resolvem a sua frente, a sua fachadinha, o seu lugar de guardar o carro e esquecem todo o resto. Grandes empreendedores fazem o seu lote e esquecem de ver o resto. E em qualquer lugar do mundo, o jeito vai fazer um grande shopping, um grande empreendimento imobiliário, ele não vai fazer só a intervenção naquele local, ele vai fazer a valorização de todo o entorno, porque aquilo valoriza o seu empreendimento. E aqui
o que é fora do terreno é da prefeitura, quer dizer, de ninguém. Não é de todo mundo. Todo mundo tem que dar uma ajudinha. Agora, a questão da ajudinha. Há uma expansão de participação da sociedade Sem dúvida. nas questões da cidade. Nós Sem temos dúvida. movimentos muito atuantes, o movimento Nossa São Paulo, Rede Nossa São Paulo agora, sem o Vivo dúvida. Centro, a Paulista. Então, nós temos nos bairros também já iniciativas. Essa cultura da participação das pessoas, ela se amplia ou ainda em São Paulo se pensa que o poder público é que tem obrigação e não aceita transferência de responsabilidade? A grande parte da população pensa dessa maneira, mas eu acho que as experiências, como citou bem aí, o Viva São Paulo, o Viva Centro, algumas associações de bairro, como o Viva Pacaembu, por exemplo, são extremamente articuladas e fizeram um trabalho fantástico para São Paulo. Falta mais gente. Agora, é claro que falta também pela própria organização da nossa vida administrativa, que coloca uma cidade que tem 11 milhões de habitantes com 50 e poucos vereadores. É inviável isso. Quem se sente representado por um vereador? É só dividir 10 milhões por 50, ninguém sabe quem é o vereador que votou. E a questão cultural, professor? Eu observo que político não dá muita bola para a cultura, né? Quando um deles, eu me lembro na época do Mário Covas, o Marcos Mendonça, a Sala São Paulo, quando houve ali a restauração do Teatro São Pedro, o Museu da Língua Portuguesa. Nós temos, assim, muitas iniciativas, o Sesc Pompeia, a Cinemateca, quer dizer, e que a população parece que atinge a autoestima do cidadão. Por que que, em geral, os políticos não ligam muito para esses empreendimentos culturais? Eles acham que isso não dá voto, não dão valor para isso, não existe uma cultura da cultura? Eu acho que, para começar, porque eles não são consumidores de cultura, né? Então, eles não percebem que isso é um valor fundamental para uma cidade do porte de São Paulo ou para uma metrópole do porte da região metropolitana de São Paulo. Quer dizer, não há região no mundo, que, por menor que seja, que queira ser liderança em escala continental, como que é São Paulo, que não vá investir em cultura. Esse é o sinal da diferença. Quer dizer, qualquer cidade nos países mais desenvolvidos que queira se arroçar a ter um papel importante do ponto de vista econômico, tem que ter sua contrapartida cultural. E uma das formas é a preservação do patrimônio, a valorização do patrimônio e a identidade da cidade. Muito obrigada, professor. Uma boa noite.